Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe. Hoje tem Eugênio Leal, tem o professor Celso Zelt, tem Elton Serra, tem Pedro Ivo Almeida e tem muito sobre esse empate entre Vasco e Flamengo, que me parece, Pedro Ivo, pelo que eu ouvi ontem, durante a programação, pelo que eu ouvi dos vascaínos e tudo, me parece que esse 0-0 foram 3 pontos pro Vasco, é isso, Pedro? Não, tudo bem? Não foi não. Tudo bem? Ontem o pessoal tava cravando aí que ia ser goleada e tal, 0-0. Segurou, hein? O pessoal é uma entidade muito complicada. É que eu não quero dar nomes. Mas... É melhor. Tudo bem? William, abração a você, bem. Elton, professor, Eugênio, o fã do esporte com a gente. Não foram 3 pontos porque o Vasco não venceu. E porque cada pontinho, fossem 3, seria muito importante pro Vasco, porque vai precisar brigar por cada pontinho nesse Campeonato Brasileiro, pelo que se desenha até aqui. Agora, talvez esteja comemorando muito uma senhora atuação de Léo Jardim. Baita Quando atuação. você fala que o goleiro teve uma senhora atuação, é que você teve muito perto, muitas vezes, de sofrer gol ou gols. E o que mais chama atenção, talvez essa turma toda, esse pessoal aí, essa entidade... Essa galera... Citou, talvez tenha falado pelo desenho do jogo. O Flamengo não teve uma grande exibição, o Flamengo teve problemas de pressão, de encaixe, de criação, sabe, de um pouco mais de refino ali para finalizar, e ainda assim cria muito mais e não vence por uma senhora atuação do goleiro adversário. E o Vasco, que consegue entregar alguma coisa ali minimamente aceitável, competitiva no primeiro tempo, quando tem que trocar, quando tem que ter um pouco mais de perna no segundo tempo, sofre. Não consegue, a gente vai ver daqui a pouco, no melhor momento, não consegue marcar uma bola levantada, não consegue proteger ali entre ele de meio de campo e a linha de defesa, não consegue, sabe, ser páreo para um Flamengo que esbarrou na decisão talvez ruim em alguns momentos, na finalização ruim em muitos momentos, e na senhora atuação do Léo Jardim, a gente está vendo mais uma defesa dele aí. Então... Essa do Rossi. Esse é do Rossi. O Flamengo não jogou muito e não venceu porque o Léo Jardim agarrou muito. Foi. Então acho que isso já diz a diferença entre os dois times, então por isso que muita gente talvez esperasse uma vitória do Flamengo, que era favorito sim. Agora, se você para analisar a fase do Flamengo, a fase do Vasco, o que foi o jogo, o torcedor do Vasco pode comemorar o ponto porque poderia ter sido derrotado. Mas se a gente fosse debruçar um pouco mais, a gente vai ter tempo por aqui, com o Eugênio, com o professor, com o Elton, o trabalho segue sendo abaixo da crítica do Carille. Então acho que isso vai uma conversa muito mais ampla do que simplesmente conseguir segurar o empate contra uma equipe que é muito melhor. Porque aí você segura o empate hoje, na próxima rodada você não segura, aí daqui a pouco você vence, você jogar bem, mas você está sempre ali naquela maré de que você não convence com o seu trabalho. Daqui a pouco você vai olhar, você está em 13º, 14º, aí uma rodada te joga para baixo, uma rodada te joga para cima e te ilude, mas o trabalho, se a gente puder falar, a gente vai ter tempo aqui para falar, não é bom ainda, William. Muito bem. Daqui a pouco, aliás, a gente já está vendo, daqui a pouco a gente seleciona só as defesas do Léo Jardim. Tem uma na cabeçada do Pedro no segundo tempo, que é do nível de dificuldade absurda, porque ele está vindo no contrapé, ele volta, baita defesa, e a gente vai mostrar, a gente vai falar também desse personagem. O Verrete aí com a mão. Ô, Verrete, hoje em dia tem um monte de câmera, viu, Verrete? Pelo amor de Deus, já foi os tempos do Maradona. Ô, meu querido Eugênio Leal, tudo bem com você? Me diz uma coisa. Aqui o Pedro falou sobre um Flamengo que não jogou melhor, e um Flamengo que tinha enfrentado o Grêmio, ido muito bem, tinha goleado o Juventude, mas um Flamengo que não foi tão bem hoje. Mais mérito do Vasco, tem mérito do Vasco nisso, ou mais demérito do Flamengo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Minha avó dizia, dia de muito, véspera de pouco. No futebol tem um outro ditado que é o gastou tudo, né? Gastou tudo contra o Juventude e não guardou nada. Tem isso. Claro que isso aí é tudo lenda popular, mas o que acontece é que hoje o Flamengo encontrou um adversário que tinha uma postura diferente do Juventude. Eu acho que o mérito do Vasco hoje, e acho que ele existiu, porque indiscutivelmente o time do Vasco é bem inferior ao time do Flamengo, independente do trabalho do técnico, mas foi ser hoje um time mais compacto defensivamente, algo que ele não conseguiu fazer, por exemplo, no jogo com o Ceará, em que deu muito espaço ao Ceará. O Ceará teve liberdade para trabalhar na intermediária do Vasco o tempo inteiro. Hoje, acho que ele entendeu que era um jogo com um grau de dificuldade maior, então foi um time mais compacto, linha mais baixa, e que tentou ao máximo tirar a velocidade do jogo. E o Flamengo gosta da velocidade do jogo, ele gera superioridade também em velocidade. E, claro, já foi dito aqui, é o óbvio do jogo, é que o Léo Jardim conseguiu sustentar ali atrás. Mas para que o goleiro consiga sustentar e fazer as defesas, algumas difíceis que ele fez,
conta também que a defesa dificulte um pouco a ação do ataque. Sim. Então, finalizou dentro da área muitas vezes, teve sim volume, e era esperado que tivesse volume, mas teve um time que conseguiu ser mais sólido defensivamente do que vinha sendo em outras partidas. Imagino eu que pela compreensão da dificuldade do jogo. Até por isso, atacou muito pouco. No primeiro tempo, conseguiu chegar ali 2, 3 vezes com perigo, teve bola na trave, teve uma boa defesa ali do Rossi, que a gente viu agora há pouco. Mas no segundo tempo, o Vasco não passou do meio campo. No segundo tempo, não deu um chute a gol. Sim. Teve 32% de posse de bola, ficou só resistindo e resistiu. Se era o objetivo, me parece que era o objetivo, não perder. Até para o treinador ter um fôlego, um oxigênio. Agora, se isso é muito, se isso é pouco para o Vasco, se não é o suficiente, se pode jogar melhor, eu acho que pode jogar melhor, mas dificilmente, para quem vem acompanhando os jogos do Vasco, se pode imaginar que hoje, contra o Flamengo, jogaria uma partidaça. O que era possível era tentar não perder. E não perdeu. Eu acho que aí, seguir. Tem uma pontuação acima do esperado para mim, no campeonato, já tem 7 pontos a essa altura. Está ali, né? Pelo menos no início da rodada estava ali perto dos primeiros colocados. E vai evoluir? Não sei, mas podia estar bem pior do que já... Estou olhando o copo meio cheio, então. Porque a realidade, assim, há uma expectativa, muitas vezes se cria uma expectativa em torno do Vasco, que é, por exemplo, como disse o presidente lá, o Pedrinho, que tem um dos 8 melhores elencos. Não tem. Não mesmo. Absolutamente não tem. A realidade do Vasco é meio de tabela para baixo. E se conseguir ficar longe do para baixo, é algo que é mais perto da realidade de uma boa temporada para o que é possível. Já o Flamengo não. O Flamengo precisava de mais. O Flamengo precisava encontrar mais soluções no jogo de hoje. Dominou, teve situações, mas não conseguiu tirar o Vasco lá de trás, por exemplo. Acho que em jogos como esse, você tem um adversário que está com a linha muito baixa, muito compacto. O ideal é você tentar fazer com que esse time saia um pouco mais em bloco para tentar trabalhar, nem que seja 2, 3 vezes no jogo, atacando o espaço. O Flamengo vai muito bem atacando o espaço e deu uma prova disso contra o Juventude. Sim. Mas também pode eventualmente perder a liderança do campeonato, mas tem muita coisa pela frente ainda. E tem o foco no jogo agora no meio de semana pela Libertadores. 2 jogam terça-feira. Né? O Flamengo vem de derrota em casa e precisa voltar a buscar pontos no jogo, para mim, mais difícil do grupo dele na Libertadores, jogo fora de casa com a LDU. Aliás, terça-feira, rodada dupla. Você vai ver o Vasco pela Sul-Americana e o Flamengo pela Libertadores aqui na ESPN e também no Disney+. De qualquer forma, claro que a gente vai analisar o que vem aí pela frente para o Vasco, né, professor? Claro, o Vasco deveria encarar todo o jogo como se fosse o Flamengo, né? Porque com certeza ele venceria outras partidas que às vezes ele deixa pontos pelo caminho. Se ele encarasse o Ceará como ele encarou o Flamengo, talvez não tivesse perdido o jogo para o Ceará. O duro é ter um Flamengo todo dia. Mas acho que hoje, para o contexto, né? Jogo contra o Flamengo, expectativa de um jogo duríssimo. Muita gente falando, Flamengo, esse clássico aí vai ser goleado. Porque teve um 6-1 ano passado, né? Vai ter goleada, cuidado e tal. Time do Vasco, frágil. E um técnico ali perigando, cair, dependendo um pouco desse resultado. No frigir dos ovos ali, você olha o 0-0 e fala, tá bom, segue o barco. É pouco ou tá bom, professor? Tudo bem? Exatamente isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Olha que coincidência, sobre o Flamengo, eu ia começar minha fala exatamente com o ditado da minha avó. Opa, mais uma avó aí, Nós não somos primos e não somos irmãos. Mas todas as avós falavam. Só que minha avó era mais... Não é a mesma avó, né? É bom dizer isso. Não, a minha era a dona Irma, que era ainda mais fatalista. Ela dizia, dia de pouco, véspera de nada. Não de pouco, dia de muito, véspera de nada, que foi o que aconteceu em relação ao Flamengo. Aí alguém há de dizer, mas o Vasco não é Juventude. Claro. Mas a diferença não é tão grande quanto deveria ser. É que entre o Vasco da rivalidade, do clássico, né? A coisa movimenta... Aí é por isso que eu vou trocar o meu ditado. O ditado hoje para o Vasco é o que tem para hoje. E especificamente hoje. Sim. Mobilização contra um grande rival, coisa que o Vasco já tinha conseguido fazer nos 2 jogos eliminatórios do Carioca, na semifinal do Carioca. O Vasco também não tem fôlego para sustentar um jogo inteiro, como aconteceu hoje. Eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi surpreendente, primeiro em termos de postura. Essa é uma questão que tem que ser repetida nos jogos do Vasco. Há uma queda física natural de todos os times no segundo tempo, e aí quando você precisa usar o banco de reservas, não o nível Mas sabe um negócio curioso? O Vasco vinha fazendo
primeiros tempos ruins. E hoje faz um primeiro tempo acima da média recente. Tempos piores. Surpreendentemente bom. Mas a chave da questão é que o Vasco não tem as opções que tem o Flamengo. Quando tem que Claro. trocar Até o fim dessa partida, estava entrando o Pedro, jogador de qualidade, que inclusive só não Entrou fez o gol. Cebolinha. Porque o Léo Jardim, na minha opinião, ele ganha o prêmio de melhor em campo de virada em cima do Gerson. É. O meu melhor em campo era o Gerson. Até a saída do Gerson é muito mais por causa do jogo da terça-feira. Sim. Né? Sim, até tudo a ver, porque tudo a ver. não haverá De La Cruz, o De La Cruz nem viajará. Tem toda uma questão ali de poupar. Ele tem uma questão até de saúde que ele não pode ir para altitude e tal. Mas eu vi um Vasco surpreendente, mas a gente sabia que não ia segurar o repuxo. Por tudo isso que a gente sabe sobre os dois times. Eu mesmo brinquei não, eu errei. No bolão da família, coloquei vitória do Flamengo por goleada. Quanto? 4-1. Eu achava que fosse 4-1, como muito vascaíno achava que era 4-1. Sim. Não é que é rubro-negro falando que é 4-1. Os vascaínos achavam. Por isso que a gente está comentando aqui. Quem viu os jogos do Vasco, sabe? A defesa do Vasco, por exemplo. Eu não gosto de falar defesa, mas o setor defensivo, né? A mobilização na hora de defender, que envolve todo o time. O Vasco foi outro time hoje. Não só em função do goleiro, mas quem viu as últimas partidas do Vasco, a moleza que o Vasco deu para o Ceará, a moleza que o Vasco deu ainda com a defesa reserva, mas que alguns estão atuando agora como titulares, contra o Corinthians, isso não aconteceu. Mas é uma mobilização muito pontual, já que o Pedro trouxe essa questão do que é isso para o futuro da campanha do Vasco. O vascaíno sente que foi muito mais por uma mobilização pontual e específica de hoje. É muito difícil crer que o Vasco sustente essa consistência defensiva e também essa consistência defensiva não vai ser perdoada contra outros adversários desse campeonato. Foi perdoada contra o mais forte dos times do campeonato, na minha opinião, o maior rival. A torcida não vai entender isso em jogos em São Januário contra times inferiores ao Vasco ou que o Vasco tem que ganhar para galgar as posições que quer nesse campeonato, né? Então foi uma coisa muito pontual. É por isso que eu troquei o meu ditado para é o que tem para hoje. Agora, Elton, o que o Flamengo tinha para hoje era muito mais, não? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. O Flamengo jogou na quarta-feira, né? Sim. Contra o Juventude e no sábado já contra o Vasco. 2 dias aí de diferença entre um jogo e outro, apesar de não ter tido viagem. Sim. Eu acho que isso impacta muito também. É claro que tem a postura do Vasco, e aí, lógico, a gente trazendo o que o Fábio Carille é como treinador, né? É um técnico que, por exemplo, na temporada passada com o Santos, venceu São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Todos os 3 jogos por 1-0. É um time que buscava mais se defender, tanto que no Santos, só em 2 oportunidades, o Santos levou 3 gols no mesmo jogo, né? Esse ano, pelo Vasco, teve o Melgar naquele 3-3, e no jogo seguinte o Corinthians acabou vencendo por 3-0, acho que o pior jogo do Vasco na o Vasco tem temporada. sofrido muitos gols. Com o time reserva, né? Com o time O time reserva. reserva 3-0 foi. Quase todo reserva. Mas, analisando que o Vasco defensivamente conseguiu, principalmente no segundo tempo, se sustentar bem ali, claro que por conta do Léo Jardim, o Flamengo manteve o volume, mas com uma eficiência bem menor em relação ao jogo contra o Juventude. Porque conseguiu... O primeiro gol, ele sempre condiciona o jogo, né? O Flamengo não conseguiu fazer o primeiro gol, e aí, obviamente, que contra o Juventude isso aconteceu, jogos, né? Exatamente. Isso condiciona o jogo, o adversário, os espaços começam a aparecer. O Vasco sustentou o primeiro tempo, eu acho que esse era o objetivo, ir para o vestiário sem levar gol, e aí emular o que o Santos fez no ano passado nos clássicos. Ele tentou, ele até no jogo do Carioca saiu na frente, né? Contra o Flamengo levou uma virada, teve 2 outros jogos contra o Flamengo que perdeu por 1-0. Esse é o Carille, e é o Vasco que jogou dessa forma. Mas eu acho que o Flamengo tem esse componente de não ter conseguido fazer o gol cedo ou fazer o primeiro gol para abrir o jogo. E eu acho que tem muito a ver também com a intensidade que o time aplicou há 72 horas, ou menos que isso. Então, eu acho que é algo que também pesa no desempenho do Flamengo nesse clássico. É bom quando o Elton toca isso, porque aí fica uma dúvida, né? O Eugênio fala bem que o Vasco no primeiro tempo tem um compromisso ali e vai bem nisso, ele tira a velocidade do jogo. Eu acho que o Vasco faz isso.
Eu não sei se é só o Vasco tirando velocidade de jogo ou se é o Flamengo também com uma... Muito se fala da intensidade. O que é a tal da intensidade? Contra o Juventude, além do gol que abre o caminho ali muito cedo, era um Flamengo de muita circulação. Era o Michael puxando a bola, era o Arrascaeta puxando a marcação, era o Gerson por dentro. Tinha o Plata fazendo muito bem esse papel. E o Plata como referência. O Bruno Henrique não foi bem hoje. Isso. O Bruno Henrique não foi bem hoje. O Plata fazendo um papel semelhante no meio de semana, vai melhor que o Bruno Henrique, não por acaso a troca no segundo tempo. E a movimentação era muito mais intensa. Então também facilitou, talvez, para esse Vasco que precisava tirar um pouco a velocidade ali no primeiro tempo. Acho que o Flamengo sentiu, e quando a gente falava aqui, até depois do 6-0, é normal, porque o 6-0 não vai ser régua para a temporada, não dá para aquele ritmo alucinante. O Flamengo fez 3, virou tempo, fez 3 no segundo tempo, e troca peça e tudo funcionou. O Wesley funcionou, Michel funcionou, a Arrascaeta funcionou, Gerson funcionou, Plata funcionou, o Juventude não viu bola. E é meio impossível, eu diria que é impossível você sustentar aquilo quarto domingo sabendo que você vai subir o morro terça-feira para um jogo que é fundamental na Libertadores. Por mais que ninguém vire e fale, olha, ninguém escolheu dosar hoje, só que você tem uma intensidade muito acima da média no último jogo, tem um clássico, tem um rival também te dificultando, tem um caminho que não é aberto no começo com o gol, então acho que se somou. O Flamengo, para mim, não tem uma atuação ruim, acho que ele poderia ter uma situação bem acima, mas é um Flamengo que cria, poderia criar mais. E como cria no segundo tempo, não é exatamente como criou no primeiro contra o Juventude. Tem muito de um abafo e do Vasco fragilizado, porque quando troca as peças, o Vasco não sabe para onde vai, o Vasco protege muito mal a sua frente de área, a sua beirada de campo, o Flamengo levanta com muita facilidade, mas eu acho que sim, acho que a questão da intensidade aplicada no jogo contra o Juventude, veja bem, não é um problema, mas não dá para achar que vai ser régua para todos os jogos, e quando você vira para o Vasco, não conseguiu contra o Vasco, não é simples, não é assim, talvez não vá conseguir contra a LDU lá em cima, a proposta seja outra, talvez vá tentar replicar o Campeonato Brasileiro na semana que vem. O jogo lá é importante, hein, o Pedrão? A gente demore para ver aquele jogo do Juventude, foi quase que a perfeição do que o Felipe quer, mas ainda assim, quando eu paro para ver o Flamengo do primeiro tempo e da metade final ali do segundo tempo, por mais que algumas coisas não funcionem, a movimentação do Bruno não era a mesma do Plata, você sabe que o Flamengo sabe por onde, você consegue enxergar que o Flamengo sabe por onde está tentando construir. Às vezes não vai funcionar, às vezes o ritmo não vai ser o mesmo, mas tem algo ali que o torcedor do Flamengo ele vai embora muito chateado hoje. E o torcedor do Vasco talvez um pouco mais aliviado. Mas assim, não é que foi uma bagunça que não conseguiu achar o caminho do gol. Mas mesmo existia alguma coisa ali, só que não funcionou hoje. Mas não mesmo com essa intensidade toda, olha quantas defesas o Léo Jardim está fazendo. Foram 17 finalizações do Flamengo. 7 defesas. 7 defesas. Ele teve quase 1,7 de gols evitados. Ou seja, ele evitou quase o dobro de gols que naturalmente ele sofreria, né, pela qualidade das finalizações. Ou seja, também teve o mérito, logicamente, do goleiro do Vasco, mas mesmo com a intensidade menor em relação ao jogo passado, foram 17 finalizações, 8-0 no segundo tempo. Então foi um Flamengo que foi mais... foi dominante, mas não foi efetivo. E muito concentradas também, né, Elton? Dentro do tempo do jogo. O grosso dessas defesas acontece ali da metade do segundo tempo, um pouquinho antes. O Léo Jardim começa... antes disso... Nós tivemos um Vasco, acho que a gente é até cruel de falar. O Vasco teve a oportunidade de ir para o vestiário ganhando esse jogo. A gente acabou de ver o lance do Ryan. O Vasco teve pelo menos 2 lances com o Ryan e o Verratti. Não, e o chute na trave do Paulo. Não, o chute do Nuno Moreira, que é uma linda defesa do... Para mim, é a melhor jogada do Vasco. O Nuno dá um corte, dribla o zagueiro e bate, e o Rossi faz uma grande defesa. É a grande jogada, porque o chute na trave do Paulo Henrique é um chute de rebote. Ele pega um rebote, o goleiro tinha saído para soquear, estava meio fora do lugar, ele arrisca. Vou tentar chutar essa bola no gol. Acaba pegando na trave. Mas a jogada, essa daí, não, nós estamos no segundo tempo. Aí já estamos no segundo tempo. Ali é autonoma daquelas... A defesa do Rossi, que é a única do jogo, é no chute do naquele chute. Se uma daquelas bolas entra no primeiro tempo, e aí vão dizer o sim, mas se entra uma aí você ia ver o carilismo em ação. Aí ia ser muito Carille. Sim. Né? Porque seria a cara do que fez o Carille como técnico. Então o Vasco tem esse problema do cobertor oculto, gente. Inclusive dentro do tempo de jogo. O tempo de jogo para o torcedor vascaíno parece muito mais longo do que para qualquer torcedor de futebol. Porque o elenco é curto, o time perde o fôlego, não tem aquelas questões... Né? Dia de Felipe Coutinho ou dia de Payet. É hoje curto, não vai. É difícil. Então, por isso que eu até insisto com vocês. Gente, dentro da realidade, dentro do famoso que tem para hoje, dava para exigir mais do Vasco hoje? Vasco hoje poderia ter feito mais? Poderia ter pressionado um pouco mais? O que faltou, assim?
Dava para se esperar um pouco mais do Vasco hoje? É o que o Eugênio, acho que foi o Eugênio que falou. Pelo que a gente vinha acompanhando, era improvável achar que ia chegar lá hoje e falar que ia ser uma super atuação. É a bola do Ryan, que talvez fosse um cruzamento por baixo antes, e não cruzamento por cima. É a bola que vai na trave. É uma escolhazinha menor, mas é muito mas o Si ia também, virar, do outro lado também. Seria muito mais favorável ao Flamengo do que ao Vasco. O Vasco tem 2 lances parlamentares, o Flamengo tem 7, entendeu? Então, um detalhe aqui, ali, o Vasco me surpreende no início. Porque é um Vasco até mais solto do que eu imaginava. E nesse Vasco mais solto, ele cria. Mas e se você não faz uma, duas no Flamengo, você não vai ter muito mais chance. É que você tem assim, do lado você tem o Flamengo, que é um time, um excelente time de futebol, em todas as posições, em todos os segmentos do campo, em todos os compartimentos, defesa, meio campo, ataque. Inclusive no banco. E no banco, sensacional. Do outro lado você tem o Vasco. O que é o Vasco hoje? É o Léo Jardim, é o Piton cruzando, defendendo nem tanto, é o Hugo Moura tentando ali proteger a zaga. Gostei dele do Jair hoje. Então, tentando proteger a zaga, não vai muito além disso. Do meio para frente, o Vasco ganhou esse ano o Nuno Moreira, que é um jogador que qualifica tecnicamente a equipe. Então, ele, quando se aproxima do Coutinho, o Coutinho cai mais pela esquerda, às vezes pela direita, mas quando você tem o Coutinho, o Piton e o Nuno, sai alguma coisa de jogo ali. E aí, normalmente, ou um chute do Coutinho ou um cruzamento para o Verratti, que é o craque do time. É exatamente isso, é o Piton cruzando, mas para o Verratti. É isso, não, pode ser para o Verratti. Só pode ser para ele. De vez em quando o Coutinho invade a área, um elemento surpresa e tal. O resto todo é frágil. Os zagueiros são muito frágeis. E não necessariamente essas partes positivas estão encaixadas e conectadas. Não. São situações assim espaçadas que não formam exatamente um time. Exatamente. Então você tem um goleiro que salva, um lateral esquerdo que quando vai ao ataque se associa a 2 meias e ali sai algum jogo, um volante que pega mais firme e um centroavante que muitas vezes resolve. Então tá longe de ser um time, sabe? Essa é a grande comparação. Ainda assim, o que o Vasco tem hoje é mais do que tinha no passado. Sim. É mais do que tinha no passado. É um pouco melhor. A fase do Coutinho, o Nuno. Pode melhorar? Pode. Acho que o Ryan, aos poucos, vai ganhando espaço e vai dando oportunidades, vai criando situações. Quem sabe no futuro não tenha um lado direito um pouco mais sustentável, porque hoje não é ainda em relação ao esquerdo. O Paulo Henrique, tecnicamente, fica muito abaixo, é um jogador muito de força, de velocidade e força. Se você precisa dele para associar, para criar alguma coisa, dificilmente vai sair. Se tivesse um lateral com um pouco mais de técnica ali, você podia trazer ali para cair junto. O Ryan também não é exatamente o técnico, né? É mais atacante. Mas é um jogador que tem feito jogadas interessantes. Então, tem uma perspectiva de melhorar, mas ainda não está pronto. Então, por isso depende muito do Verratti e depende muito. Isso não é de hoje, isso vem de 2023. Quando os dois chegaram, o Léo Jardim ainda no primeiro semestre e o Verratti chega no segundo semestre, em 2023. A partir de então, o Vasco depende muito dos dois. Sim. Um salvando lá atrás, o outro salvando na frente. Então, está tentando construir um resto de time para essas duas pontas. Agora, o Vasco não está pronto, claro. O Flamengo está em outro patamar, como diz o Bruno, ele está patamares acima do Vasco, né? Não é um só, está vários patamares acima do Vasco. Mas mesmo assim, quando a gente vê um Flamengo que contra o Central Córdoba faz o jogo decepcionante que fez. Aí ele contra o Grêmio empolga, contra o Juventude faz 6, aí hoje também já não faz um jogo, mas já oscila. Te pergunto, muita gente fala, não, esse Flamengo aí tá pronto, tá nos cascos e tal, esse é o Flamengo, é daí para melhor. O Flamengo também não está pronto ainda? Está pronto, todo time está em constante transformação. Mas você tem que considerar o calendário. Você não vai manter o mesmo nível o tempo todo. Não vai. Não vai ter a mesma pegada em todos os jogos, jogando 2 vezes por semana, sem descansar, sem praticamente treinar, tem pouquíssimo tempo de treino. Então, o jogo com o Central Córdoba é um jogo assim, foi por acaso. Não foi exatamente por acaso. O Central Córdoba propôs ao Flamengo uma situação a qual ele não está acostumado. E, claro que não o jogo inteiro, mas durante o primeiro tempo especialmente, é uma marcação alta muito intensa, que normalmente o Flamengo não tem. O Flamengo, é claro que é um risco, e eles assumiram esse risco de, passando por essa marcação inicial, encontrar espaço lá atrás. Mas eles conseguiram, muitas vezes, fazer essa marcação, fazer com que o Flamengo perdesse a bola no campo de defesa. E ali eles geraram situações que, inclusive, se transformaram nos gols do Central Córdoba. Ganharam o jogo ali. Agora,
poucos são os times do Brasil que fazem isso contra o Flamengo. Acho que por medo, acima de tudo. Pô, vou subir não, vou perder essa bola lá, os caras vão vir aqui e vão fazer 2, 3. Mas é uma circunstância tática que talvez possa gerar dificuldades para o Flamengo. Quando você falou, tem um excelente, eu falei banco, você falou, é um excelente banco, mas o banco também não deveria corresponder a essa necessidade. Aquilo que a gente fala do Flamengo, tem um baita elenco, tem um banco sensacional, esse é o time que consegue lidar com várias competições. Não deveria ser assim também? Mas eu acho que o banco corresponde. Eu acho que o jogo de hoje não é um retrato do Flamengo das últimas semanas. O jogo de hoje é um retrato do Flamengo que não vai sustentar 6-0 todo dia. O retrato para mim do Flamengo é o Flamengo contra o Inter, que é interessante, porque do outro lado era o Inter, e tem que mudar 2 vezes dentro do mesmo jogo. Acaba que tem uma excelente atuação do Rocher no primeiro tempo e do Antony no segundo. É o Flamengo contra o Vitória, é o Flamengo contra o próprio Juventude, Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo contra o Grêmio escolheu dosar, porque fez 2-0, o jogo estava muito sob controle. O retrato do Flamengo no Campeonato Brasileiro não é o segundo tempo contra o Vasco, que o banco não... Não, hoje talvez... Não, é um clássico também, né? Ainda que tenha toda a fragilidade do Vasco, é um rival histórico do outro lado que, sim, em alguma medida, entra no pacote. Teoricamente, né? Teoricamente é um clássico, o mando do adversário, né? Pois é. Teoricamente o mando era do Vasco. São 4... Quinto jogo do Flamengo. Isso. Os outros 4 jogos, a gente consegue ver muito claro o que é o Flamengo até aqui e não necessariamente esse jogo contra o Vasco. Se esse quinto jogo contra o Vasco fosse, sabe, uma situação de confirmação de queda, não veio bem contra o Juventude, não conseguiu jogar contra o Grêmio fora de casa, aí eu poderia falar, esse banco não está ajudando. Não, acho que hoje é uma situação muito específica, acho que o cansaço pode pesar, acho que você não consegue manter essa rotação o tempo inteiro, acho que vai sofrer muito na terça-feira. E isso precisa ser considerado. Talvez lá você não tenha que ter uma exibição como você tenha contra o Juventude ou contra o Grêmio, quando você tenha que simplesmente fazer a pontuação que você deixou de fazer em casa contra o Central Córdoba, que muito provavelmente estava na conta, no planejamento. E no fim de semana que vem, de sentar aqui e falar, foi uma queda, não foi, esse Flamengo cansou, esse Flamengo está oscilando, porque senão todo fim de semana a gente vai ter esse debate. Mas foram 2 jogos bons e hoje não foi bom. Será que está caindo? Não, hoje vai ser assim. Que de alguma forma muito pouco não vai jogar 38 jogos e hoje no não foi um jogo nível. ruim. O Flamengo fechou com 64% de posse de bola, N finalizações, né? Então, eu acho que o resultado... Controlou o jogo, dominou o jogo, empurrou o Vasco. Não fez o gol, faltou o ponto final. Eu acho que o resultado condiciona a análise, porque eu acho que a gente não está colocando que 7 defesas faz muita diferença. Faz, o Jardim foi o cara do jogo, a gente está falando. O Flamengo fez mais gols, fez menos gols no Juventude do que o Léo Jardim fez de defesas contra o Flamengo. Sim. Então eu acho que também condiciona, né, o resultado acaba condicionando a análise de que o Flamengo não conseguiu. Eu acho que tem essa questão, eu acho que o time funcionou. Agora, a eficiência nas finalizações, né, porque foram 7 defesas, mas foram 17 finalizações. Sim. Então, teve uma margem aí de mais 10, né, que o Flamengo não conseguiu ser efetivo e fazer pelo menos um gol. Então, acho que o que não funcionou foi a eficiência de um time que costuma ser letal na maioria das vezes. Não vai acontecer sempre, né? Acabou não acontecendo justamente no Clássico. O Vasco na temporada passada, com 5 jogos... 5 jogos, 5 rodadas, tinha 1 vitória e 4 derrotas. Inclusive até condicionou a demissão do Ramon Dias, né, naquele período ali muito ruim. Sofreu já tem mais pontos que na temporada passada, nesse período, fez mais gols e sofreu menos. Sim. Ou seja, o Flamengo enfrentou um time que talvez, olhando para o Campeonato Brasileiro como um todo, eu não coloco no mesmo patamar do Juventude, não. Eu até coloco um pouco acima. Sim. E tem essa questão também de ser um clássico, obviamente. Eu acho que isso pesa bastante no jogo. Foi um resultado muito parecido, guardadas as proporções entre os dois adversários, mas foi um resultado, um gosto para o rubro-negro muito parecido com o jogo contra o Inter, em que o Flamengo produziu para ganhar. Ali era uma situação diferente, um duelo tático muito mais, com armas muito mais iguais entre os dois técnicos, né? Hoje você tira isso, mas coloca a questão de ser um clássico, os dois lados muito tensos também de não sofrer o gol numa dessas eventualidades do futebol. Então acho que isso tudo tem que ser pesado. Agora, de todos os resultados que você listou, resultado, não é nem desempenho, mas resultado, o único ponto fora da curva é contra o Central Córdoba. No Brasileiro, o Flamengo tem tido atuações muito sólidas, mesmo nos jogos em que não ganhou por circunstâncias, como contra o Inter e como hoje. É isso.